E agora eu vou te contar que o presidente Lula voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante celebração dos 95 anos do Ministério da Educação, neste domingo, na esplanada dos ministérios em Brasília, o petista participou de uma caminhada ao lado de ministros e da mulher Janja da Silva. Ao fim da caminhada, Lula ganhou uma medalha e ergueu o troféu do MEC. Do pódio, o chefe do executivo afirmou que o evento mostrava o que ele chamou de civilidade da sua gestão. O presidente Lula resolveu dar uma voltinha, uma corridinha comemorativa pela esplanada dos ministérios, acompanhado de Janja e alguns ministros para celebrar os 95 anos do Ministério da Educação. Um belo gesto, se não fosse o detalhe. Faltava só combinar com o MEC, que anda em festa mesmo com os cortes orçamentários. A cena tem um quê de surrealismo. Comemorar o aniversário de um ministério que não tem dinheiro nem para comprar livros para as crianças, segundo denúncias do deputado Gayer. Festa de aniversário sem presente já é chato, mas sem bolo, sem convidados e sem conteúdo, aí é constrangedor. E Lula, no melhor estilo, resolveu discursar. Mas em vez de aproveitar a ocasião para anunciar avanços na educação, programas de incentivo, investimentos ou qualquer sinal de esperança, preferiu gastar boa parte do tempo falando de quem? Dele mesmo, o eterno fantasma de seu palanque, o ex-presidente Bolsonaro. O MEC, nesse aniversário, merecia pelo menos um brinde simbólico. Algo como: parabéns, Ministério da Educação, pelos seus 95 anos de farta escassez. Farta dinheiro, farta gestão, farta até livro para criança. Mas sobra discurso, sobra comparação com Bolsonaro e, claro, sobra narrativa. No fim das contas, o clima da caminhada foi o mesmo que ronda as escolas sem livros. Um vazio desconfortável. Afinal, se o governo não tem nada para mostrar de concreto, melhor falar de Bolsonaro. É como aquele convidado inconveniente que chega na festa sem presente, mas monopoliza o microfone. Não resolve nada, mas garante o espetáculo. Tem hora que eu fico desconfiada dessa obsessão de Lula por Bolsonaro. É melhor eu ficar calada. Nossa atividade não tem motociata, não tem coruchachada, tem caminhada. Muito bem, esse evento aí, Karina Michelin reuniu a primeira-dama, ministros como a Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad apareceram ali logo ao lado de Lula no pódio. E a pergunta que fica é, com essa crítica, essa nova crítica a Jair Bolsonaro, por que usar um ato oficial do governo para atacar um adversário político, em vez de focar exclusivamente em apresentar resultados concretos da sua gestão? Será que não tem? Resultados até duvidosos, porque parece que ele removeu ali 17 milhões da educação, né? Alguma coisa, teve alguns cortes ali também que aconteceram, mas ninguém fala nada. Enfim, a questão é que o Lula sempre está fazendo campanha política. Ele não conseguiu governar o país até agora. Tudo é baseado no Bolsonaro. Ele achou o bode expiatório, colocou o elefante no meio da sala e ele está passando a boiada. Enquanto todo mundo está distraído, falando sobre a questão de Jair Messias Bolsonaro, que é absurda, uma das injustiças mas assim, não tem nem palavras para descrever essa injustiça que nós estamos assistindo do nosso mundo contemporâneo, porque, de fato, é algo gravíssimo o que acontece e o que está acontecendo nesse período aqui da nossa história. E isso ficará escrito, e isso ficará documentado, e será uma vergonha, uma página negra para a história do povo brasileiro. O que o Lula está fazendo tem a sua retórica, ele é muito bom de retórica, ele sabe ludibriar as massas, ele é o encantador de sereias, ele está sempre ali fazendo o discursinho popular, trazendo sempre a população como em primeiro plano, e usando, porque isso a mercadoria do Lula é a população, é os pobres. Então, se ele deixar os pobres ricos, vai acabar a sua mesh, a sua mercadoria, não vai ter mais o que falar. Então, ele vai ter que manter o povo pobre perenemente, porque assim ele vai sempre estar sendo ali, que já estamos indo para quase 20 anos de governo Lula, são 2 décadas de Lula nesse Brasil, e o Brasil continua
pequeno, continua irrelevante no cenário global, até mesmo diante das discussões geopolíticas que vêm acontecendo. O Lula está sempre buscando conflitos e se alinhando cada vez mais com países hostis, como o caso do Irã, como o caso da China, Venezuela, Cuba, Rússia, enfim. Ele vem fazendo esse papel internacional conflituoso, de um perigo enorme até mesmo para a nossa política interna, colocando o Brasil no olho do furacão. Nós sabemos que o Brasil é um país importante para a alimentação, possui o alimento, né, fornece muito alimento à população mundial. Nesse momento, quem controla o alimento controla o poder. A gente sabe muito bem que existe esse movimentação nessa agenda globalista que está acontecendo no mundo para ter esse cerceamento total e absoluto de recursos naturais, minerais e também da fome, da comida, né? Ele fala muito em combater a fome, mas no país dele mesmo, que fornece tanta comida para o mundo, que existe milhões de pessoas ainda na linha da pobreza, sem saneamento básico, aqui mais de 60%, 80% da população sem saneamento básico e sem água potável. Então, nós continuamos nesse mapa, não é que saímos desse mapa. Então, ele não quer abordar os temas reais, o que se aborda durante um governo, que são os problemas econômicos e sociais que nós temos, as melhorias. Olha o que ele está fazendo na COP30, lá em Belém. Estão removendo pessoas de suas casas, estão fazendo um abuso total de preços abusivos que estão colocando ali, até mesmo para as comitivas de outros países, que está sendo denunciado também em outros países. O jornal The Guardian, o jornal agora em inglês, fez uma matéria sobre isso, falando sobre o que está acontecendo na COP30 e quais são a corrupção que envolve nisso. Países como a Áustria, por exemplo, já disse que não vem, o primeiro-ministro da Inglaterra também já não vem por questões internas, não por questões mesmo de não querer vir, mas também não vem. Então vai ser muito enxugada essa COP30, porque o Lula demonstra até mesmo para outros países que eles não querem se condicionar nas questões que são de verdade humanitárias, porque isso não passa de um slogan, de uma propaganda política. E de fato, no fato mesmo, no nosso dia a dia, essas coisas não acontecem. Então, manifestações populares sempre aconteceu, a manifestação do Lula tem que acontecer, é legítima, isso é democracia, mas o que ele está fazendo é um linchamento público diário sobre o seu maior opositor político, porque ele sabe muito bem, de fato, que se não tiver interferência do STF, se não tiver as manipulações que ele tem ali dentro do Congresso e ali dentro de todas essas instituições, se não tiver o apoio da mídia, o Lula perde as eleições para Bolsonaro. Esse é o fato, e é por isso que ele lembra e relembra Bolsonaro todos os dias para destruí-lo até um ponto que ninguém queira mais chutar o cachorro morto. Mas esse efeito é reverso, viu, Daniel? É reverso porque quanto mais ele bate, mais as pessoas veem, de fato, as injustiças que ele continua a cometer. Pois é, Gutapini, vem para cá mais uma vez para me responder o seguinte. Aliás, o Lula usa qualquer coisa, se subir num banquinho, num coreto, ele sempre vai usar tudo como palanque. A gente sabe muito bem disso, mas pelo menos para mim é a primeira vez que eu vejo alguém usar um pódio para poder transformá-lo em palanque para ficar atacando um adversário político. Você já tinha visto alguma coisa assim ou não? Olha, Dani, parece que com o Lula é sempre a primeira vez que a gente está vendo algum absurdo e parece que é sempre também a mesma coisa. Porque é o presidente dos absurdos, não é mesmo? Agora, na mesma ocasião aí que eles estão querendo desavermelhar, não é essa o novo mote aí do governo? Olha aí, ele de camiseta vermelha, ele é a primeira-dama Janja. Então, cadê o verde e amarelo nos eventos institucionais aí do governo, inclusive nesse aí para falar de educação, né? Agora, é óbvio que ele vai converter o palco ou qualquer coisa num palanque, porque ele não sabe fazer outra coisa que não campanha política. Ele não desce do palanque para governar, ele não sabe governar o país. A maior prova é isso que a Karina falou para nós, o PT está aí governando o país há 2 décadas, pelo menos. E cadê os resultados? Então, eles não sabem governar, eles só sabem fazer campanha. Se o Lula tiver que parar de fazer campanha nos seus eventos institucionais, ele vai ter que ficar calado.
lado, o que seria muito bom para o nosso país. Agora, veja só, ele só fala de Jair Bolsonaro. Ele não consegue tirar o Jair Bolsonaro da sua pauta. Essa é a pauta do seu governo. E sempre foi assim. Em todos os governos do Lula, ele está sempre falando do seu antecessor, porque ele não consegue falar do futuro, do presente, das medidas do governo. Em especial neste evento aí, para falar do MEC, realmente não tenho o que falar, porque os resultados do Brasil na educação são sempre os piores. Em todos os testes do PISA, o Brasil fica nas últimas colocações, em português, em matemática, em inglês. É uma completa vergonha a educação no nosso país. As crianças, os jovens saem da escola sem saber ler, escrever e fazer conta. E depois elas entram nas universidades através desses projetos populistas do governo e entram também lá sem conseguir absorver por completo o que ali é ensinado, justamente pela falta da base. Porque o governo petista não está preocupado com isso. Cadê os números de alfabetização melhorando nesses governos? Não acontece isso. Então é por isso que nesses eventos, em especial de educação, tem que falar mesmo de Bolsonaro, tem que falar de motociata, porque não tem resultado para mostrar. Se inscreva no nosso canal Diário do Brasil e deixe o seu like. Assim, o YouTube vai te entregar mais notícias quentes para você ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Lembre-se, uma pessoa bem informada vale por duas. Até o próximo vídeo.